primeiro que nada, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos a bordo do White Sunrise. Eu sou... Depois vocês vão ter mais tempo de bordo para essa parte da vida. Eu sou o Papu, sou voluntário marinheiro aqui do navio do Greenpeace. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre o navio. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar para não ser simplesmente monólogo. Eu vou interagir com vocês também, beleza? Então, esse navio White Sunrise foi construído em 1975. Ironicamente, ele já foi utilizado para caçar focas. Aquelas focas bebês que tem a pelagem branca, que Madame adora, para virar casaco. Imagina, já foi utilizado para isso. Mas ainda bem que o Chico conseguiu adquirir esse navio em 1996, através de um leilão. O navio estava caindo nos pedaços, mas a gente conseguiu comprar e reformar todo ele para nossa atividade. Esse navio é o que a gente chama de quebra-gelo. Ele foi projetado justamente para navegar nas regiões onde tem gelo, nas rochas quanto nas chaves. E para isso ele tem algumas especificações que os outros navios não têm. O casco dele é reforçado para aguentar o impacto do gelo. Além disso, o casco dele, o que a gente chama de calado, a parte que vai lá embaixo d'água, em vez de ser em formato de V, como a grande maioria dos navios, dos barcos, ele é redondo. Para que isso? Se ele fosse em formato de V, ele, ao bater no gelo, ele ficaria preso. Como ele tem esse casco redondo, ele bate no gelo, desliza sobre ele e faz um movimento que nem uma máquina de lavar, assim. Esse balanço é justamente para ele quebrar o gelo. Ele quebra o gelo justamente aproveitando o peso do próprio barco. Além de, bom, uma consequência negativa desse trilho redondo é que o navio balança muito, mas muito. Aqui a gente quase não dá para sentir porque são águas protegidas, paradas, né? Mas no mar, mesmo com o mar calmo, o tempo todo o navio de um lado para o outro, para frente e para trás. É engraçado mesmo quando você parece da bêbado, de todo jogo. E, bom, uma consequência positiva é que graças a esse fundo redondo, esse navio consegue navegar pelos rios amazônicos. Outra coisa interessante desse navio, que auxilia também na navegação no gelo, é aquela cor que foi lá em cima, e o termo em inglês é close. A tradução em português seria o ninho de porco. Normalmente o navio é navegado por bridge, que é a ponte de comando que vocês vão conhecer hoje também. Tem nada de pessoas a descer. Mas quando o navio está no gelo, o capitão ou os oficiais, quem estiver navegando no navio, vai lá em cima, porque lá em cima você consegue ter uma visão melhor e consegue identificar onde tem as rachaduras no gelo. E aí o navio vai diretamente para o ponto mais fraco para quebrar o gelo, que é justamente a rachadura. Outra informação interessante é que o navio tem conforto ao helicóptero. No momento o helicóptero não está no Brasil, porque para esse turno não seria necessário, ele é um dinheiro gasto de bobeira, digamos assim, porque não seria necessário para essa campanha. Mas quando o navio está no serviço de alguma campanha, ele pousa exatamente onde vocês estão pisando. Esse daqui é o helideck, né, o heliponto. Mas como esse barco, como ele se balança muito, não daria para deixar um helicóptero que não é uma coisa muito, um veículo muito pequeno, digamos assim, né? Então imagine, balançando tremendo num helicóptero aqui. O que a gente faz? A gente guarda numa área que a gente chama holding, que vocês vão conhecer também. E fica exatamente aqui embaixo. Na verdade, isso daqui são duas portas que se abrem lateralmente, vai subir um elevador, com aquele guindaste que estende, né? Vai pegar o helicóptero, vai colocar no elevador e a gente amarra direitinho ele lá embaixo, pelo sucural, né? Por quê? Esse helicóptero, até esse momento de vento, está muito bem amarrado quando a gente navega, pelo balanço do navio, senão o documento começaria a cair. Até agora, você tem alguma pergunta? Nenhuma? Tem cada vez, por favor, tem uma pergunta. Eu sou do Rio de Janeiro. Metrópole, só que morei muito tempo fora e fiquei com esse destaque de Caravaggio. Saberia dizer a medida dos pesos da função? O peso não sai de peso, eu sou muito número, mas o 50 metros, 50 metros mudou. Além disso, também tem outros 60 metros de esperança. Eu tiro esse daqui, porque não é um quebra-gelo, mas eu tiro esse daqui. E um veleiro que se chama Rebel War. São 3 navios da frota comercial.
mais. Então, no momento não, né? Só as pessoas que fazem as pesquisas, né? Dependendo da campanha, se estiver fazendo alguma pesquisa específica, aí sim haveria algum equipamento específico. Mas no Brasil, a gente está fazendo esse estudo justamente para alertar sobre as propriedades climáticas, que as pessoas não podem falar. Então não tem necessariamente equipamento assim específico. Pode ser primeiro? Não, é comum, eu peço todo cuidado para você, que você vai é comum que a gente não abre, por isso chega aqui. Aqui não, no meu pé. Filha, por favor. Tá vendo que tem uma proteção de aço? Aqui tem, aqui a gente foi bastante risco de acidente. Imagina a gente trabalhando no navio balançado, né? A gente nunca teve um acidente desse quebra-cabelo, mas às vezes eu não sei pode ser cabelo, mas na verdade a gente tem presa pela segurança, mas é muito fácil de aposentar, mas a gente tem que tomar segurança, a gente tem bons profissionais também para evitar aquele navio. Sua pergunta? Como? Esse navio já cadê o chicote? Agora não. Agora volta. E quando vai na missão para a Antártica, para evitar caça de baleias realizadas no Japão. Então são esse mesmo navio, eles outros lares que ficam na mira, todos os lados, digamos assim, dos salvões dos baleias, para tentar impedir a caça. E como vocês fazem para impedir? Então, a gente dificulta, né? A gente está documentando justamente para gerar imagens de as pessoas ficarem com isso, fazer impressão, mas a gente fica o mais claro obstruindo, ficar no meio da linha. Obstruindo, né? Denunciando porque a caça de baleias é ilegal, eles usam o passo como caça científica, mas na verdade a gente já provou que eles comercializam a caça. Ou seja, os japoneses não querem nem saber. São os japoneses. Os japoneses não, alguns... Que países são os grandes infratores? A Noruega não aceita a moratória da caça de baleias, né, a proibição, e o Japão. O Japão, existem umas pequenas ilhas que realizam uma caça também que eles dizem que é ritual, etc., mas pequena escala. A grande escala mesmo é o Japão. Existe uma convenção que proteja a ação do indivíduo nessas batalhas aí? Não. Na verdade existe, né? Na verdade, alguns tratados de segurança marítima. Que evita, por exemplo, no caso do Japão, ano passado, chegou um navio que foi recarregar o navio japonês em águas antárticas, sendo que lá é uma área protegida e você não pode fazer troca de combustível. Então existem algumas convenções que protegem algumas singularidades principalmente. Que evitariam algumas singularidades principalmente. Eu só vou ter que interromper você rapidinho, é o seguinte. Olha essa informação que foi liberado o Volt, como tem uma fila um pouco grande, vou pedir o seguinte. Descer com muito cuidado, descer devagarzinho. As pessoas que ainda têm alguma pergunta, podem ficar comigo aqui, que aí eu fico respondendo, não deixo de responder, e a gente vai agitando um pouco, porque acredito que vocês também esperaram bastante na fila, né? E com respeito a vocês, com respeito a todos, vamos tentar agilizar um pouco. Tá bom? Eu peço para vocês cuidado para quem tiver pergunta, fique à vontade.